Olá, alunos! Estamos aqui dando início à segunda aula, na qual vamos continuar falando de conceitos fundamentais da termodinâmica. Nessa aula, energia, entropia, calor, né? Temperatura, um pouco, processos termodinâmicos. Esse é o objetivo, então, dessa aula. Nós, na termodinâmica, trabalhamos com outras funções de estado, além da temperatura, pressão e volume. A energia interna, sobre a qual nós vamos falar hoje, a entropia, a entalpia, a energia livre de Helmholtz, a energia livre de Gibbs, né? Na realidade, bastaria duas dessas, né? As duas funções de estado que a gente gostaria de dar destaque na aula de hoje é a energia, né, térmica, né, e a entropia. São as duas grandezas, né, que nós chamamos de potenciais termodinâmicos, mas na verdade são funções de estado, assim como a temperatura, volume e pressão. Veja só, preciso, em princípio, se eu não tenho campos magnéticos, elétricos externos, eu preciso basicamente dessas 5 grandezas físicas, além da massa, para quantificar o número de mols, né? Muito bem, a energia de um sistema, né? Se eu tenho um conjunto de moléculas, a energia é isso, né? É energia cinética, mais energia de interação entre elas. Muitas vezes a gente acrescenta a energia cinética de translação, a gente adiciona também a energia de rotação, no caso de moléculas, né? Então, é sempre bom lembrar isto, né? O fato é que, no caso da teoria quântica, né, nós temos essa energia de um sistema, né, sob a forma de um espectro discreto. E as partículas, elas ocupam esses níveis de energia discretos, né? Então, existe uma diferença, né, entre a energia no caso clássico e no caso quântico. Outra diferença é que a energia de um sistema, qualquer que seja ele, tem uma energia mínima, que é a energia do seu estado fundamental, né? Já chamamos atenção para isso, para essa característica da teoria quântica. Na teoria clássica isso não acontece, né? Claro, a teoria clássica aí está em desacordo com a observação, né? Então, a energia é sempre levando em conta energia de interação, de rotação e, eventualmente, uma energia de interação com algo externo ao sistema. Por exemplo, se está sob a ação de um campo gravitacional, né? Então precisamos levar em conta esse tipo de energia associada à interação com algo externo ao sistema, campos elétricos, campos magnéticos e assim por diante, né? A grandeza importante é a energia térmica de um sistema termodinâmico, né? É uma espécie de média no tempo da energia de um sistema. Essa energia interna, ela pode ser escrita em função da massa, claro, né? É uma grandeza extensiva, e do volume e da temperatura, mas, por conta da função de estado, ela pode ser função também da pressão, do volume, ou da pressão e da temperatura, né? E a variação da energia térmica em função de V e T, uma variação infinitesimal provocada por variações infinitesimais da temperatura e de volume, se escreve assim. Estamos agora começando a fazer uso realmente do conceito de derivadas parciais, né? O fato é que, repetindo, na verdade, o que eu disse antes, né, é que eu posso escrever, utilizando métodos da mecânica estatística, né, a energia interna de um gás, né, em termos tão somente da temperatura, né, porque para cada molécula, usando o teorema da equipartição da energia, né, a energia cinética média, né, é igual a 3 meios de kT, mas para calcular essa velocidade média, eu preciso fazer uso de conceitos da mecânica estatística.
Mas, de qualquer maneira, é bom ilustrar essa questão, né? Por que que a descrição é simples? Olha só, eu não fico olhando para uma molécula, para a segunda molécula, para a quinta molécula, né? Usando métodos estatísticos, se prova que a velocidade média ou que a energia cinética média é igual a 3 meios de kT. Consequentemente, a energia interna vai dar, né, 3 meios de n vezes kT. É claro aqui que aqui eu não estou levando em conta, eventualmente, né, a energia cinética de rotação, né? Então, isso a gente depois vai analisar oportunamente, né? Por enquanto, eu levei em conta só a energia cinética de translação das moléculas, mas é só para ilustrar. Entropia. Vamos dar uma aula sobre entropia, porque aí sim estamos falando de coisas que não são bem entendidas na realidade, né? O fato é que vamos partir do pressuposto que exista, né, uma função de estado, que vamos também chamar de potencial termodinâmico, que depende da energia e do volume. ds se escreve assim, né, e em se tratando de uma função, a integral de ds entre, digamos, dois valores A e B, por exemplo, do volume, né, é igual a S de B menos S de A, né? Consequentemente, se A for igual a B ou B for igual a A, essa variação da entropia é igual a zero, né? Então, esse é o conceito de função de duas variáveis, claro, né? Muito bem. A entropia usualmente é associada à desordem, né? Mas a gente vai ter que analisar isso com um certo cuidado depois. Eu prometo uma aula para explicar isso, né? Por que que neste caso a entropia, né, é maior do que neste caso, neste caso. Esse caso aqui, veja, eu tenho um sólido, né, moléculas, átomos, né, como de cobre, por exemplo, né, ocupando posições bem definidas. O fato é que aqui eu tenho, por exemplo, essa situação na qual a entropia é maior, né, essa situação aqui, a entropia é menor. Então, quanto maior for a ordem, mas a gente precisa explicar melhor esse conceito de ordem no contexto da mecânica estatística, inclusive, né? Então a gente precisa, e levando em conta o número de estados e assim por diante, qual é a tendência do sistema, né? Então a gente vai deixar isso realmente para lá, né? Então a gente vai fazer uso, né, de conceitos, né, como, por exemplo, aquele introduzido por Boltzmann, né, na qual eu relaciono a entropia com o logaritmo do número de estados acessíveis ao sistema, né? Então, essa é a definição. Então, vamos deixar essa questão para ser analisada depois, né? Muito bem, agora sim, definido a entropia, né, eu agora defino temperatura. Não é fácil definir temperatura, né? A temperatura, a rigor, é uma derivada da entropia com respeito à energia, mantendo o volume constante, né? Mantendo o volume constante. Essa é a definição termodinâmica, não é essa definição correta de temperatura, porque essa questão de temperatura é uma confusão bastante grande, né? Envolvendo a diferença entre temperatura e calor, né? Para algumas pessoas é a mesma coisa, quando não é, né? Muito bem. Mas realmente é interessante porque a gente sabe medir temperatura, né? É uma grandeza mensurável, apesar de ser difícil de definir, mensurável. A gente faz uso do quê? De instrumentos, né? Os termômetros. É claro que para medir você precisa comparar, mas comparar significa comparar com uma unidade de medida. E agora nós vamos às escalas de temperatura, né? A gente lida mais, né, com 3 escalas de temperatura, né? Fahrenheit, Kelvin e o centígrado, né? Muito bem, mas a gente vai discutir isso depois, né? Na termometria, né? Calor. Calor. Eu acho que, em geral,
é muito mal definido, essa grandeza física, né? Calor é uma forma de energia, ponto final. Também pode dizer, calor é aquilo que é transferido de um corpo ao outro, de um corpo quente para um corpo frio, né? Também serve essa definição. Eu acabei de dar duas, né? Mas em geral fica um pouco difícil. Em geral, o que o pessoal considera? Dois sistemas, um sistema A, um sistema B, né? Um sistema B. Inicialmente, cada um deles tem uma energia inicial, né? E depois de algum tempo de interação entre eles têm uma energia final e energia inicial. A soma das energias inicial e final é a mesma. Então existe uma diferença de energia, tanto do A quanto do B. Mas essa diferença de energia ela é igual em módulo, em módulo. E essa diferença de energia nós damos o nome de calor. É isso. Essa é uma forma de definir calor, né? Essa é uma forma de definir calor, né? Eu considero a variação de energia, né? Então, se a energia de A for maior do que a energia de B, ele aumentou a sua energia, então ele recebeu uma quantidade, absorveu uma quantidade de calor. Se for o contrário, ele cedeu uma quantidade de calor. Essa é a definição usual, né, de calor. Eu prefiro pensar em calor como sendo energia que é transferida pelos fótons. É isso, porque não existe outra forma dos sistemas interagirem entre si. Não existe. Os átomos do sistema A, eles emitem fótons que são absorvidos pelo sistema B. E aí, quando ele absorve essa energia trazida pelos fótons, né? E aí eu estou falando então do calor, como sendo essa energia, existe uma variação de energia interna, né, do objeto que absorveu o calor, absorveu fótons. Eu prefiro isso, eu prefiro. É pouco usual, eu quero deixar isso bem claro, né? Mas é a minha maneira de, depois de tantos anos de física, né, entender a questão do calor, né? Sempre pensando em fótons. Claro que se ele está muito quente, ao ter um número grande de níveis elevados de energia, e quando houver a transição para níveis de energia mais baixos, ele emite fótons, fótons. Então, ele cede calor. Calor é aquilo que é levado pelos fótons. É claro que é uma energia em trânsito, é verdade, é verdade. E é verdade que o calor flui de um corpo quente para um corpo frio. Né? Mas essas são questões que realmente vale a pena entender, né? Eu quero sempre lembrar que não importa o que aconteça, né, no nível atômico, no nível dos átomos, de elétrons, o que você tem é transições de um estado excitado para um estado de nível mais baixo. E quando houver uma transição, emite fótons. Calor é uma somatória desses fótons que são emitidos. A matéria emite fótons. No nível fundamental é só fótons. Claro que você pode ter transições também se você recebe uma quantidade de calor, na verdade de fótons, né? Eles excitam, passam de um nível para o outro, porque o oposto também acontece. Calor, eu quero chamar a atenção que usualmente se utiliza assim, com a barra, para lembrar que calor não é uma função, está associado aos fótons, é energia, é uma quantidade, não é função, não é função, é uma quantidade, né, de energia, né? Muito bem. Transformações, né? Transformações. O que é uma transformação? Uma transformação, quando eu tenho um sistema que está num estado inicial, ele passa para um estado final. Isso é uma transformação.
Né? O que é um processo? Um processo é um conjunto de transformações. Ele começa num estado inicial e agora termina num estado final. É isso, um processo. Definição de um processo. Né? Num diagrama PV, né, ele começa num estado A e termina num estado B. Né? Mas aqui nós estamos falando de estado. É uma definição muito geral, na realidade. Né? De forma que processos irreversíveis são aqueles processos que podem tanto acontecer numa direção quanto na outra. Eu posso começar com esse estado psi-f, indo para o estado anterior até chegar no inicial. Ele acontece numa direção ou na outra direção. Ou seja, eu posso trocar o t por menos t. Essa é uma definição, vamos dar daqui a pouco uma outra definição de processos irreversíveis. Né? Existem vários processos, né, que a gente estuda na termodinâmica. Um processo isobárico é aquele que ocorre, né, a pressão constante, como consta desse gráfico aqui. Né? Pressão é constante, isso é um processo isobárico. Né? Existem processos isovolumétricos, que ocorrem a volume constante. Né? Veja, o volume agora é constante num diagrama PV. Né? Então, isovolumétricos. Né? Processos isotérmicos são processos que ocorrem quando a temperatura é mantida constante. Né? Às vezes, num diagrama PV, elas são representados assim, esses processos isotérmicos. Né? Temos processos adiabáticos, né? São aqueles que ocorrem sem que o sistema absorva ou ceda calor. Né? Ou seja, de que a variação do calor, né, ele não absorve, né, não há troca de calor, né, e nem emite calor. Né? São os processos adiabáticos, aqueles que ocorrem de tal forma que de que é igual a zero. Né? O sistema não absorve nem cede calor. Né? Um processo possível, termodinâmico. Né? Muitas vezes é útil também saber representar, né, num diagrama PV, né, esses processos adiabáticos, mas a gente vai ter que estudar isso realmente depois. Né? Um outro processo simples é esse, interessante, né? É a expansão livre. Você simplesmente tem um gás aqui, abre essa torneira e o gás passa para o outro lado, né? De forma que isso é um exemplo, né, de expansão livre, e esse é a gente vai estudar esse processo. Um processo pode ser cíclico. Ele começa no estado A, olha só, termina, depois de um certo tempo, no estado B e depois volta para o estado A. Aí é cíclico. Né? Por um ciclo, né, começa em A e termina em A. Veja que nesses processos não existe variação nem da energia e nem da entropia. Né? De forma que é sempre bom saber realmente representar processos cíclicos. Né? Dois famosos, né, o de Carnot, né? Duas expansões isotérmicas e duas adiabáticas. Né? E esse aqui de Stirling, por exemplo, né? Onde eu tenho duas transformações, né, isovolumétricas, né, e duas isotérmicas. Né? O fato é que temos vários tipos de ciclos que são de interesse. Né? É sempre bom lembrar que é importante saber representar, né, processos utilizando diagramas. Que diagramas a gente usa? É mais usual, né, o diagrama PV. Né? Aqui, no diagrama PV, você coloca a pressão, né, e aqui nas abscissas, né, você coloca o volume, nas ordenadas a pressão e nas abscissas o volume. É claro que num determinado estado a pressão é PA, né, e o volume é VA. PA, PB, VB e assim por diante. Né? Então, é importante saber representar, né, transformações ou ciclos, né, utilizando um diagrama PV. Isto é muito útil. Né? Muito bem.
A termodinâmica, ela descreve, vamos deixar isso bem claro, ela descreve sistemas termodinâmicos no estado de equilíbrio. Estado de equilíbrio, ok? O que acontece? Bom, em primeiro lugar, o que é equilíbrio? O equilíbrio termodinâmico envolve 3 tipos de equilíbrio, na verdade. O equilíbrio térmico, quando o sistema está todo ele à mesma temperatura, ele está no equilíbrio térmico. Quando existe o equilíbrio mecânico, a soma das forças agindo sobre qualquer parte do sistema, qualquer subsistema é igual a 0. E quando não existe uma variação na composição química, né? De forma que nós definimos o estado de equilíbrio assim. Nem sempre nós temos um estado de equilíbrio, vamos ilustrar daqui a pouco, né? Mas ele tende para o estado de equilíbrio, a tendência é sempre tender para o estado de equilíbrio, depois de um tempo conhecido como tempo de relaxação. Pode durar pouco, mas às vezes pode durar também milhões de anos, né? O fato é que depois de um certo tempo, um sistema tende a essa configuração de equilíbrio, o estado de equilíbrio. E nós dissemos aqui o que é o estado de equilíbrio. Ora, vamos a uma definição equivalente à anterior, né? Transformações quase estáticas, né? São transformações, né, tais que entre um estado inicial e o estado final, ele passa por sucessivos estados de equilíbrio. É isto. Esse tipo de transformação, ele é indicado assim, não é? Veja, uma transformação, então, reversível. Quando a transformação é irreversível, você indica deste jeito. Quando não passa por sucessivos estados de equilíbrio, né? Muito bem, de forma que a gente também se preocupa, né, com a evolução dos sistemas termodinâmicos, né, até atingir, né, o estado de equilíbrio. Eu dou aqui alguns exemplos de transformações irreversíveis, né, mas o fato é que no estado de equilíbrio, os números de ocupação, né, não dependem do tempo, né? A pressão não depende do tempo, a temperatura não depende do tempo, o sistema está termalizado à mesma temperatura, né? Estou falando aqui do equilíbrio térmico, né? O fato é que essas são, então, as condições de equilíbrio. As leis da termodinâmica, na verdade, elas estabelecem como o calor afeta os potenciais termodinâmicos, né? Mas a gente vai ter tempo para ver isso, então não vamos em frente em relação a isso, não, porque isso vai ser estudado com maior cuidado depois.